Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Borussia Dortmund, que perde mais uma vez na Bundesliga, de hoje derrotado pelo Wolfsburg por 2-0. O Wolfsburg melhorando, né? É um time imprevisível esse Wolfsburg, né? Porque em temporadas passadas tinha horas que chegava até liderar a Bundesliga, caía vertiginosamente, tem horas que a defesa é uma muralha, tem horas que a defesa é uma coisa inacreditável de ruim. É um time que oscila demais de desempenho, ou tá muito bom ou tá muito ruim, nunca fica no meio termo. E agora tá na fase boa, né? Veio de uma ótima vitória recentemente, agora vence o Borussia Dortmund por 2-0, fazendo uma atuação muito sólida, mesmo com menos posse de bola, produzindo bom volume de jogo, chegando com perigo ao ataque e conseguindo uma boa vitória por 2-0. Mas esse é um vídeo, obviamente, que serve para falar mais sobre o Borussia Dortmund do que propriamente sobre o Wolfsburg, porque é um dilema que eu acho que o Dortmund está atravessando nessa temporada, no sentido de talvez seja a oportunidade deles brigarem pelo título da Bundesliga, né? A gente vê um Bayern de Munique que agora está se recuperando bem e no começo da temporada chegou em 9 jogos só ter 4 vitórias, né? Chegou a dar brechas para os times aproveitarem. E a questão é que o Borussia Dortmund poderia ser esse time, mas não foi. Inclusive os times que estão mais aproveitando até agora nesse momento, né, esses pontos deixados pelo caminho pelo Bayern para estarem lá próximos no ponta da tabela, é o Freiburg e é o Union Berlin. Não é o Borussia Dortmund. O Dortmund está ali. Mas a questão é, um time com os valores individuais que eles têm, era para produzir mais. O Freiburg não tem um Jude Bellingham voando. O Freiburg não tem um Julian Brandt. O Freiburg não tem um Nico Schlotterbeck. Tinha até o ano passado, mas não tem mais. Não tem um Hummels, não tem um Sul, não tem um Kobel, entende? O time do Dortmund pode não ser tão bom quanto o do Bayern. O Bayern, obviamente, é o melhor elenco da Alemanha, mas é um time que tenderia a ter um teto de produção alto pelo material humano que tem. Eu acho claramente o segundo melhor elenco da Alemanha, entende? E a questão é, o trabalho do Edin Terzic, ele tem um problema que a gente chama de teto de produção baixo. O que a questão é, a gente fala sobre teto e piso, né? Que é meio que uma gíria assim com a construção de uma casa, né? Você tem o teto, que é o ponto mais alto, e o piso, que é o ponto mais baixo, né? O piso que o time entrega é o mínimo que ele vai entregar. O Bayern de Munique, por exemplo, só perdeu um jogo até agora, e o mínimo que ele entrega é uns tropeços, assim, um empate, uma derrota ali. A questão é, o mínimo que o Bayern tem a entregar ainda é suficiente para fazer bons pontos. Agora, o teto que o Bayern tem a entregar, ele ganha de qualquer time da Europa, né? Isso é uma coisa impressionante, isso define um time muito bom. Por exemplo, o City ele não ganha a Premier League pelo melhor futebol deles, ele ganha a Premier League porque o pior futebol deles ainda é melhor do que a maioria, entende? É um time mais regular. O time que tem um piso de produção mais alto é o time que tropeça menos, é o time que consegue manter mais vitórias e pontos. Por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras não tem um teto de produção tão alto, mas ao mesmo tempo tem regularidade, né? A questão é, eu acho que o piso do Borussia Dortmund é baixo e o teto também. Eu acho que esse que é para mim o grande problema. A gente não vê o Borussia Dortmund jogando da maneira que deveria, muito porque o técnico que está no cargo do Borussia Dortmund é um mero auxiliar. Eu acho que essa é a questão. O Terzic é um técnico que mostrou valores em alguns momentos, né? Trouxe um pouquinho mais de solidez, mas só. E não é um cara que vai fazer esse time extrapolar, assim, um grande futebol. E é o que eu vejo às vezes, em comparação aos antigos técnicos que o time teve, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, até mesmo o Lucien Favre, né? O Favre era criticadíssimo, mas durante a gestão dele, a gente vislumbrava um Dortmund que era capaz de bater de frente com o Bayern. Não vislumbrava um Dortmund que fosse capaz de somar pontos o suficiente para ser campeão. Bateu na trave uma vez, uma pipocada enorme no final da temporada, mas chegou perto. Esse time do Terzic não me traz confiança para isso. Eu acreditava na janela que o Dortmund fez, que eles iam encurtar essa distância. Na última temporada, não jogando bem, tendo todos os problemas que teve, eles levaram o campeonato até a antepenúltima rodada, que para mim surpreendeu pelo que o Dortmund foi na última temporada. Nessa temporada, com os reforços que recebeu, mesmo perdendo o Haaland, eles ainda recebeu bons jogadores em troca, acho que o saldo foi positivo, né? Eu acreditava que o Dortmund ia ter mais pontos nessa temporada. Eu brigaria um Bayern de Munique sem o Lewandowski a ter que, pelo menos, manter o nível da última temporada. E não é o que acontece. O Dortmund, ao meu ver, está na estaca zero, no máximo, né? Ele pode não ter uma defesa tão problemática como foi a do Marco Rose na última temporada, mas o ataque piorou. O ataque não consegue produzir. A ausência do Haaland impacta? Evidentemente que impacta. Um jogador muito fora da curva. Mas durante boa parte da temporada, o Haaland não estava lá. Ele machucou. Ele jogou acho que metade do campeonato alemão. Então, assim, só a ausência do Haaland não pode justificar um time que marcou apenas
23 gols até agora, tendo peças para marcar mais. Então assim, o Dortmund, ao meu ver, ele decepciona até agora na temporada. Avança de fase na Champions League? Ok, mas vamos ser sinceros, o Sevilla tá brigando contra o rebaixamento na Espanha e o Copenhague é o Copenhague. Se não passasse, né, eu acho que o mais surpreendente no fase de grupos da Champions foi o fato do Dortmund ter encarado o City de igual para igual, conseguir ter igualado o jogo, né, igual para igual é um exagero, mas pelo menos igualado um pouco as condições, ter dado um certo trabalho, entende? A questão é, para mim o Dortmund pode mais, ele deve mais, porque você vê o Freiburg e o Union Berlin à frente na tabela, por mais que sejam times muito bem treinados, muito organizados, é algo que não está certo. O Dortmund pelo menos deveria estar ali ao lado do Bayern de Munique pelos problemas que o Bayern teve no início da temporada. Para mim, essa derrota é uma amostra de que o que vai vir com o Terzic possivelmente é uma vaga no top 4, tudo bem, mas no final das contas ele não vai conseguir levar esse time ao objetivo máximo que é ser campeão da Bundesliga, porque sejamos sinceros, né, de top 4 a torcida do Borussia Dortmund tá cheia, eles querem algo diferente, né, é um time que dificilmente ganha a Champions League com o que tem em mãos, pode ganhar uma Copa da Alemanha, mas a Bundesliga faz tempo, desde 2012, quando Jürgen Klopp treinava esse time, o Dortmund não é campeão da Bundesliga, alguma coisa tem que mudar. Eu acredito que de todas as movimentações que o time fez nessa janela de transferências, o maior erro, sem dúvida, é a contratação do Terzic como técnico permanente. Eu acho que se o Dortmund fosse atrás do Ralf Hasenhüttl, que agora ficou livre do mercado, esse time poderia dar um salto positivo de desempenho, com agressividade, o jeito que ele arma o ataque. Eu acho que o Hasenhüttl ia extrair mais desse time do que o Lucien Favre. Lucien Favre não, o Edin Terzic, confundi aqui. Já que é no final do vídeo, sem regravações. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.